Boa noite, On The Rock! Deixa eu me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Igor Borges, mais conhecido na ILAN como Igão. Eu sou um dos pastores da ILAN. Eu sou o líder global desse ministério incrível. Quero agradecer cada um você que veio, você que está aqui. Olha, top, estamos juntos. Eu gosto sempre de falar, nós somos uma só ILAN, nós somos uma só igreja, né? Mas hoje, todos os campos, né, vieram para cá. Os homens de todos os campos da ILAN estão aqui hoje nessa conferência, né? Tem muitos visitantes. E eu quero aqui, para essa conferência acontecer, muito trabalho, muitos meses trabalhando. E eu quero agradecer, primeiro, todos os co-líderes do On The Rock foram, sabe, eu sei como essa gente trabalhou, eu sei como essa gente se doou. Eu queria chamar todos aqui, mas não dá para chamar todos aqui. Mas eu vou chamar aqui o líder do On The Rock de cada campus, tá bom? Eu vou aqui chamar pelo nome, você sai do seu lugar, vem aqui na frente, beleza? O Wallace de Araruama! Jorge de Bangu, da ILAN Bangu, tá aí? Pode subir. Ronald da Arena ILAN. Rodolfo de Campo Grande. Ricardo de Niterói. Gabriel de Vila da Penha. Pedro de Itaguaí. André de Freguesia. Pastor Jorge Camarinha de Taquara. Pastor Emerson do Recreio. Esses são os líderes, né? E tem de Caxambi, ele é o líder de Caxambi do On The Rock e é o meu co-líder global, né? Ele trabalhou mais do que eu para fazer essa conferência acontecer. Tiago Marinho. Pode trazer aí, por favor, dê um para cada aí. Você pode aplaudir a Deus por essa galera aqui? Aleluias, glória a Deus. Amém. Eu quero chamar mais duas pessoas. Antes de chamar essas duas pessoas, você pode ficar aqui um pouquinho. Antes de chamar essas duas pessoas, quero falar uma coisinha. Por que a gente faz isso, né? Romanos 13:7 diz que dê a cada um o que é devido. A quem tributa, a quem imposto, a quem temor, a quem honra. A ILAN não tinha ministério de homens, né? O pastor Felipe ele mesmo falou que algumas vezes ele tentou criar, mas não foi para frente. E em setembro de 2021, nós fizemos o primeiro On The Rock lá na ILAN Recreio. Mais ou menos uns 40 homens lá na ILAN Recreio. E naquela época, setembro de 2021, eu tinha duas pessoas que me ajudaram, né, a iniciar esse movimento, esse ministério, sabe? E que estão com a gente aí até hoje. É o pastor Gladstone Ladislau e o Walker Abreu. Vem aqui para frente também. E de um ministério que começou lá, sabe? Lá no Recreio, a gente começou ali a fazer um ministério de homens, nos reunir. Hoje chegou aí, ó. Sabe, vários ministérios espalhados por todo o Rio de Janeiro e vai aumentar, vai pelo Brasil, vamos fazer um movimento, vamos glorificar a Deus com esse ministério em nome de Jesus, amém? Obrigado por todos vocês, Deus abençoe a vida de vocês, vamos aplaudir a Deus pela vida de vocês, obrigado pessoal, tamo junto. Eu quero trazer uma palavra aqui, iniciando a colocar o versículo aí, Números, capítulo 14, do versículo 20 ao 23. Vamos falar um pouco continuar falando sobre propósito. Cinco estrelas, por favor, pode só recuar só um pouquinho aqui, porque eu sou muito quietinho em cima do púlpito. Daqui a pouco eu estou caindo para...
Números capítulo 14, versículo 20 a 23, diz assim: O Senhor respondeu, eu os perdoei conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nem os que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados, ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mais um versículo para a gente deixar também como um versículo base dessa mensagem, Isaías capítulo 46, apenas o versículo 10. Isaías 46, 10 diz assim: Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Meu propósito ficará de pé, e farei tudo o que me agrada. Eu quero evidenciar aqui, meu propósito ficará de pé. Meu propósito ficará de pé. Então aqui eu aprendo com essa palavra que propósito permanece. Propósito permanece. Você pode repetir isso? Propósito. Mais forte. Propósito. Permanece. Propósito. Permanece. Então aqui Deus está falando que propósito permanece. E ponto, acabou. Só que quando a gente vai para o versículo que a gente acabou de ler, a passagem de Números capítulo 14, onde Deus, ele vira para Moisés e fala, ó, sai do meio desse povo que eu vou acabar com esse povo. E Moisés, não faça isso não. O que diria os inimigos? Tirou o pessoal do Egito para que morra aqui. Aí Deus libera uma palavra. Está todo mundo perdoado. Eu vou perdoar todo mundo. Está todo mundo perdoado. Mas ninguém vai entrar na terra prometida. Quem me tentou essas 10 vezes, quem me desagradou, ninguém vai entrar na terra prometida. Ou seja, o propósito de Deus permaneceu. O povo vai entrar na terra prometida, mas não aquele povo. Aquele povo que viu o mar se abrir. Aquele povo que bebeu água que saiu da rocha, aquele povo que viu maná cair do céu, aquele povo que viu carne cair do céu, sabe, aquele povo que viu sinais e maravilhas, e não acreditou em Deus, e murmurou, e olhou para trás, e desobedeceu. Deus falou, ó, não tem mais propósito para vocês. O propósito meu permanece, mas eu vou levantar um outro povo. Então, a Bíblia fala mais ou menos 600 mil homens, mulheres e crianças, fala perto de 2 milhões de pessoas. Um povo inteiro, uma nação inteira deixou de viver o propósito de Deus, sabe? Por causa de desobediência, por causa de murmuração. Não estou falando com salvação, não. Deus falou, está todo mundo perdoado, vai todo mundo para o céu. Mas vai todo mundo vagar no deserto até morrer. Lamento dizer que eu conheço alguns crentes com promessa, com propósito, que Deus falou que ia abençoar, que ia engrandecer. Gente com propósito, usada, gente unção, gente que Deus já está igual o povo no deserto, vagando de um lado para o outro, esperando a morte, porque o propósito de Deus permanece, mas ele não faz mais parte do propósito de Deus. Deus vai ter que levantar outro para viver o propósito que Deus tinha planejado para ele. É isso que aconteceu aqui em Números 14. Sabe? Ali, o povo, Deus tinha um propósito com aquele povo. O propósito de Deus era para passar 40 dias, passaram 40 anos. Porque tinha que se levantar um outro povo, para que o propósito de Deus permanecesse. E permaneceu. Mas com outro povo. Então, o que eu quero trazer hoje, essa noite, é perguntar para você, como está o seu propósito diante de Deus?
Como é que você está vivendo hoje diante de Deus? Deus te chamou, Deus te fez promessas, sabe? Deus sonhou sonhos para você. E como está você diante desse sonho? Olha, a Bíblia, Billy Graham fala que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, sabe? Tem um monte de bobo aí na internet falando que a Bíblia tem que ser atualizada. A Bíblia, a grandeza da Bíblia é nós aplicarmos ela hoje, que ela funciona hoje. Hebreus 4,12 diz que ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. A Bíblia é viva e eficaz, ela funciona. Então, à medida que eu for trazendo essa mensagem, eu peço a você, analise a sua vida. A partir que eu vou trazer essa mensagem, vou falar aqui de experiências de homens de Deus, vou trazer aqui alguns exemplos bíblicos, eu peço a você que você pense na sua vida. Quando Deus te chamou, o que Deus te falou, qual foi a promessa que Deus te fez, qual é o sonho que Deus sonhou para você, Aqui na Ilan nós temos uma missão, fazer você viver 100% do seu propósito. E que propósito é esse? Pensa nisso, pensa no seu chamado, pensa na sua vida, analisa o seu nascimento, a sua família, a sua história. Analisa, sabe, desde que você aceitou a Cristo, o que Ele fez, o que Ele tem feito, e analisa o hoje, o já, o agora, como é que você está vivendo o seu ministério, como é que você está vivendo o seu propósito. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 9, fala que Ele nos salvou e nos chamou para uma santa vocação segundo o seu propósito. Todos que aceitaram a Jesus têm um propósito. Se Deus te chamou, se você aceitou a Cristo, tem um propósito. E um propósito para uma santa vocação. Não é para fazer qualquer coisa, é para fazer uma coisa santa. Uma coisa grande. Segundo o seu propósito. Todo mundo aqui tem um propósito. Provérbios capítulo 16, versículo 4 diz que Deus faz tudo com um propósito. Davi fala no Salmo 138, 8, o propósito de Deus se cumprirá. O salmista, no Salmo 119, versículo 27, ele dá a chave, ele fala assim, Deus me ensina a discernir os teus propósitos. É isso que a gente precisa, é entender o propósito de Deus, é entender o que Ele quer para a gente e aceitar o processo. Paulo, em 2 Timóteo 4,7, ele fala, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. O que Paulo falou? Cumpri o propósito que Deus designou para mim. Eu vivi os sonhos de Deus nessa terra, eu cumpri a minha missão, eu acabei a minha carreira. E como é que está o seu propósito? A primeira coisa que nós precisamos entender é que o propósito começa com o chamado. Propósito começa com chamado. Josué capítulo 1, a partir do versículo 1 diz que quando Moisés morreu, Deus chama Josué. Quando Moisés morreu, Deus chama Josué. Davi era um garoto, 16, 17 anos, 1 Samuel capítulo 16. E aí, Samuel vai à casa de Jessé escolher, ungir um rei. E aparece um irmão, aparece um outro irmão forte, um irmão era do exército, outro irmão. Cadê Davi? Davi não estava lá. Quando Davi aparece, o garoto, 16, 17 anos, versículo 12, Deus fala com Samuel, é esse aí, levanta e unja-o, porque ele mesmo é ele. O propósito da vida de Davi era ser rei, o chamado para Davi. Você lembra de Gideão, em Juízes capítulo 6? Versículo 12, um anjo do Senhor aparece a Gideão no versículo 14 e fala, olha, tu livrarás a Israel dos midianitas, o chamado de Gideão. O chamado de Gideão era libertar o povo de Israel dos midianitas, era o chamado dele, porque o propósito começa no chamado. Deus falou com Josué, e sucedeu depois da morte de Josué,
depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, dizendo: levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O chamado de Josué era entrar com o povo na terra prometida. Mais ou menos em 2010, eu fui numa vigília na praia. A vigília começou meia-noite, lá no Quebra-Mar da Barra. E lá na alta madrugada, a gente louvando, orando a Deus, buscando ao Senhor, um pastor me pega pelo braço, me leva para o canto, e com uma voz diferente, não era a voz dele. Ele falou: te prepare na minha palavra, mergulhe na minha palavra, porque eu vou levar você para pregar aos 4 cantos desse mundo. O propósito começa no chamado. Mas pastor, tá legal, pastor, eu entendi. Deus chamou Josué, Deus chamou Davi, Deus chamou Gideão, Deus chamou o Senhor, mas Deus não falou nada comigo. Não tem promessa, Deus não me fez promessa, Deus não falou que ia me levar para lugar nenhum, sabe, Deus não usou ninguém, eu não tenho propósito. Peraí. Neemias estava na fortaleza de Suzã. Quando ele soube que os seus irmãos estavam em miséria, profunda pobreza, os muros de Jerusalém queimados e fendidos, os portões caídos, a primeira oportunidade que ele teve, Neemias capítulo 2, versículo 5, diante do rei, ele fala: mande-me a Jerusalém, a terra, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Deus não chamou Neemias, Deus não falou com Neemias, a Bíblia não fala que Neemias teve sonho, ele se colocou na disposição. A primeira oportunidade que ele tem: eu quero reerguer Jerusalém. Qual é a disposição que você tem para avançar o povo de Deus? Deus não falou comigo, Deus não me deu nenhum sonho, Deus não usou ninguém. Se coloca à disposição. Chega para o teu pastor e fala: eu estou aqui. Chega para eis-me aqui. Em primeiro lugar, o chamado. Em segundo lugar, que nós precisamos entender, discernir, é que propósito conflita com a realidade. Propósito geralmente conflita com a realidade. Gênesis 12, a partir do versículo 1. E Deus falou a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou te abençoar, vou engrandecer o teu nome. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, e tu serás uma bênção. Gênesis 18 diz: Abraão será pai de uma grande nação, uma grande e poderosa nação. O chamado de Abraão. Aí vamos ver o que a Bíblia fala sobre a realidade de Abraão. Capítulo 18, versículo 11, diz que Abraão e Sara eram adiantados em idade. E Sara havia cessado o costume das mulheres. Gênesis 11:30 diz que a madre de Sara era cerrada. Sara era estéril e já não ovulava mais. Como é que vai ser pai de uma grande nação? Porque propósito conflita com a nossa realidade. Gideão, vamos voltar para Gideão, Juízes 6, Deus chama ele, no versículo 15 ele fala para Deus: como eu vou libertar Israel da mão dos midianitas, se a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor da minha casa? Ele está falando: quem sou eu para viver esse propósito? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Neemias capítulo 1, versículo 11, Neemias fala, a Bíblia fala que Neemias era copeiro na fortaleza de Suzã, escravo numa nação distante. Como é que ele ia restaurar Jerusalém? Porque o propósito conflita com a nossa realidade. O propósito conflita com a realidade, meu irmão. Aqui,
minha história de vida, a minha biologia. Filho de mãe solteira. Meu avô mandou minha mãe me abortar. Naquele tempo, né, era um escândalo tremendo. Minha avó botou minha mãe para fora de casa, porque engravidou de mim. Meu pai biológico não me registrou, eu era bastardo. Até 2 anos eu fui bastardo, não tinha nome de pai. Meus primeiros anos, meus primeiros dias de vida, foi na casa de um, na casa de outro. Moramos em kitnet. Durante 10 anos ou mais, moramos numa casa onde o banheiro era 10 metros da casa. A casa era quarta, sala, e não tinha banheiro. E eu estou aqui hoje, tenho família, tenho minha casa, sou pastor, estou aqui pregando essa palavra. Sabe por quê? Porque propósito conflita com a nossa realidade. Ah, pastor, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não sou ninguém, meu pai é isso, minha mãe é aquilo. A sua biologia não pode definir a sua biografia. O seu passado não vai dizer quem você é. Propósito começa com chamado. Propósito conflita com a realidade. Propósito requer esforço. Ninguém vai ser nada na moleza. Ninguém chega a lugar nenhum tomando um suquinho de laranja, deitado numa rede, meu irmão. Deus, quando chegou para Gideão, lá em Juízes capítulo 6, versículo 12, ele falou: varão valoroso. Eu nunca vi Deus falar varão vagabundo, o Senhor é contigo, eu nunca vi. Nunca vi na Bíblia. Varão preguiçoso, o Senhor é contigo. Não. Josué, capítulo 1. Vou voltar para Josué. Versículo 6, Deus fala para Josué: esforça-te. Versículo 7, de novo: esforça-te. Versículo 9, de novo: esforça-te. Se você quiser ser alguém, vai ter que ter esforço. O pessoal da Ilan, eles são muito carinhosos, eu sou muito recebido em todas as Ilãs que eu vou. E eles têm um tratamento comigo carinhoso e alguns apelidos. Metralhadora de versículo, Bíblia que anda. O pessoal me chama aí, sabe? Carinhosamente, o pessoal me... Eu não sei se está aí, o Ayrton não pode me ver. Eu chego aqui, ele vem e começa a me folhear como se eu fosse a Bíblia. Peraí, fica quieto, Bíblia. Aí, a única coisa que Deus me pediu, quando me chamou: mergulha na minha palavra. Meu irmão, há pouco, um tempo atrás, minha mãe fez um almoço lá em casa, chamou amigos, Pamela e Walker, e a gente almoçou lá na casa da minha mãe, e a gente na mesa, meu pai que me registrou, casou com minha mãe quando eu tinha 12 anos e me registrou, foi homem, foi macho, assumiu a mulher e o filho. Eu tenho o nome dele, não tinha nome de pai, e hoje tenho o nome dele. E ele na mesa, a gente almoçando, ele falou uma coisa que eu nem lembrava mais. Ele falou assim: quantas madrugadas eu saí para trabalhar e eu tomava um susto que eu encontrava ele lendo a Bíblia. Eu acordava de madrugada, toda madrugada, para ler a Bíblia. A minha média de leitura de Bíblia era 4 horas por dia. Eu falo, e já falei em outras mensagens, eu sempre fui um tiete de pregador, né? Tiete de pregador. Onde tivesse pregador, estava eu lá. Eu ia para a minha igreja, que era quarta-feira e domingo. Toda quinta-feira eu estava na ADVEC da Penha. Antigamente, a Assembleia de Deus da Penha, né, o celeiro dos pregadores. Silas Malafaia,
Silmar Coelho, Gerson Brau, Jean Porto, americanos, Miles Morrow, Kefro Dollar, Mike Murdock. Eu ia atrás dessa galera, com seminários, congressos, sabe? Fogo para o Brasil, Slavec, Cimeb, sabe? Fora, dentro aqui do Rio, fora do Rio. Eu morei em Campo Grande, toda quinta-feira, anos e anos lá. Sabe por quê? Porque eu tinha que mergulhar na palavra, eu tinha que aprender, eu tinha que viver aquilo ali, sabe? Irmão, para eu saber um pouquinho hoje, para eu estar pregando essa palavra aqui hoje, sabe, saber um pouquinho de Bíblia, eu tive que estudar obras, livros. Eu tenho caixas e caixas na minha casa, livros, CDs, Bíblia, a versão Bíblia, deve ter umas 10 lá em casa, Bíblia. Comentário expositivo, sabe, para quê? Porque propósito requer esforço. Propósito requer esforço, não adianta. Sabe, outro dia eu fui pregar numa igreja, fala, pastor, quanto você cobra para pregar? Eu falei, eu não cobro nada não, meu irmão. Eu não recebo nada por isso não, meu. Não tem nada contra. Estou falando que eu não recebo. Eu não recebo não. Eu falei, mas pastor, o senhor com a tua família, todo domingo, igreja. Quinta-feira, igreja. O senhor podia... Eu tenho que viver o meu propósito, meu irmão. Quantas vezes eu deixei de ir para shopping para estudar a Bíblia? Ninguém chega a lugar nenhum indo para a praia todo dia, não. Ninguém chega a lugar nenhum, sabe, indo para cinema todo final de semana, não, meu irmão. Tem que abrir mão, sabe, tem que renunciar, tem que pagar preço. Tem que pagar preço, porque propósito requer esforço. O propósito começa no chamado. O propósito começa no chamado. Chamado conflita com a nossa realidade. Chamado requer esforço. Chamado traz milagres. Chamado carrega milagres, meu irmão. Quem é chamado vive milagres. Quem é chamado vive o sobrenatural. Josué, capítulo 10, versículo 13. O sol se deteve e a lua parou, para ele vencer o inimigo. Capítulo 4, versículo 7 diz que o rio Jordão se separou ao meio, para que Josué passasse. Milagre. Milagre, meu irmão. Milagre. O pastor Joel falou aqui, Gideão, capítulo 6, a partir do versículo 36. Senhor, se eu vou livrar Israel, se o Senhor vai livrar Israel pelas minhas mãos, vou colocar um velo de lã. Vou colocar um velo de lã. Passar a noite toda. Se só o velo estiver molhado e a eira seca, é porque o Senhor está comigo. Passou a noite, de manhã ele foi lá, pegou o velo, encheu uma taça de água e a terra seca. Senhor, mais uma vez. De novo, vou colocar o velo de lã. Agora o velo tem que estar seco e a terra molhada. Passou a noite, ele foi lá, o velo seco e a terra cheia de orvalhos. Milagres são sinais da presença de Deus. Sabe, milagres são a confirmação de Deus, que Deus está no processo, está no propósito. Um pouco antes dessa vigília que eu fui na praia, onde eu recebi essa palavra, eu estava evacuando sangue. Meu avô morreu de câncer, minha tia morreu de câncer, minha mãe teve câncer. E eu estava evacuando sangue. Perturbado com isso. Não falei para ninguém. Mas isso estava acabando comigo. Novo. Sangue. Lá na praia. Quando esse pastor já dorme no Senhor, me puxou. Pastor Moisés Santos, ele falou assim, Deus falou através dele. Para você saber que sou eu que estou falando. Hoje eu repreendo essa seta que está atrás de você. Nunca mais eu evacuei sangue. Propósito traz milagre, meu irmão. Propósito traz milagre.
Se você viver o propósito, você vai ver milagre acontecer. Olha, a minha mãe foi acometida de câncer, 2001. Câncer de mama, o câncer que mais mata a mulher no mundo. Quando ela chegou no INCA para se tratar, o câncer estava nas axilas e no pescoço, metástase. O médico chamou meu pai e falou assim, olha, tem essas fases aqui, a dela é a última, não tem mais o que fazer. Quando a gente chega aqui nessa fase, acho que é a fase 5, não tem mais tratamento, é um remédio para amenizador. Mas minha mãe só tinha 39 anos. Por ela ter 39 anos, eu vou até indicar o tratamento curativo. Hoje, muitas das vezes eu estou pregando em igrejas e minha mãe está pregando em outra. Eu trouxe essa palavra na Ilã Bangu uma vez. A primeira vez que eu fui pregar em Bangu, eu levei essa palavra. Dei esse testemunho. Testemunho, a igreja... Nossa. Acabei de pregar. Chegou um irmão, hoje amigo meu, chorando para mim. Chorando. Pastor, o senhor deu testemunho da sua mãe. Chorando. Hoje tem 48 dias que eu reenterrei minha mãe de câncer. Falei, o que eu vou falar para esse cara? Eu me arrependi de ter pregado. Falei, que rascada que Jeová me colocou, rapaz. Ali a igreja glorificando, e o cara chorando, rapaz. Falei, meu Deus. E ele falou assim para mim, o negócio ele piorou. Quando o senhor pregava, eu perguntei para Deus, por que o senhor curou a mãe dele e não curou a minha? Eu já não sabia nem mais o que fazer. Mas ele mesmo respondeu. Deus me respondeu. E acalmou meu coração. Deus falou para mim, na vida da mãe dele, eu ainda tinha propósito. Propósito carrega milagre, meu irmão. Se você estiver vivendo o propósito de Deus, a porta vai abrir, o milagre vai acontecer, a cura vai chegar, Deus vai te abençoar. Propósito carrega milagre. Como está o seu propósito diante de Deus? Propósito começa lá no chamado. Propósito conflita com a nossa realidade. Propósito requer esforço. Propósito carrega milagres. E propósito traz a prosperidade. Propósito traz consigo a prosperidade. A hermenêutica, que é a ciência da interpretação da Bíblia, diz que quando alguém ou alguma coisa aparece a primeira vez na Bíblia, se conhece a marca daquilo que aparece. Por exemplo, a primeira vez que o Espírito de Deus aparece na Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 2, o Espírito do Senhor se movia pela face das árvores. A terra era sem forma e vazia, o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Característica do Espírito de Deus marcante. O Espírito de Deus nunca está parado. O Espírito de Deus nunca está inerte, ele sempre está em movimento. A primeira vez que Josué aparece na Bíblia, Êxodo capítulo 17, Josué está servindo a Moisés. Característica principal de Josué, servidor. Primeiro milagre de Jesus, João capítulo 2, transformou água em vinho. Característica principal de milagres de Jesus, há uma transformação para melhor. A primeira vez que a palavra prosperidade aparece na Bíblia, Gênesis capítulo 24. Aí vai mostrar a marca, o que é prosperidade. Tem muita gente que se engana. Aí vai mostrar a marca da prosperidade. Gênesis capítulo 24, Abraão chama Eliezer, seu servo, e fala para ele, olha, vá até a casa da minha família, a casa dos meus pais, o meu clã, e traz de lá uma esposa para o meu filho, uma noiva para Isaac. E Abraão fala para Damasceno, Eliezer, como é que ele quer? Eu quero que ela seja assim, assim. E Damasceno e Eliezer fala para Abraão assim, duas coisas. Se eu for lá e não encontrar essa mulher, ou se eu for encontrar e ela não quiser vir. Abraão libera uma palavra para ele. O Senhor, cuja presença eu ando, prosperará o teu caminho
Em outras versões bíblicas, coroará de êxito a sua missão. Você sabe o que é prosperidade? Segundo a Bíblia, é tudo aquilo que precisa ser feito, tudo aquilo que Deus faz para que o propósito se cumpra. Sabe? Prosperidade é isso. Se precisar curar para o propósito se cumprir, Ele vai curar. Se precisar abrir uma porta, Ele vai abrir uma porta. É o que Ele precisa, é o que você precisa que aconteça na sua vida de sobrenatural para você viver o propósito. Isso aqui é prosperidade. Josué, quando Deus chamou ele, rapaz, ele ficou abatido. Ele não estava bem não. Tanto que Deus fala para ele, versículo 1, capítulo 1, Josué, levanta-te. Por quê? Porque ele estava prostrado, meu irmão. E quando Deus fala com ele, sinceramente, eu acho que ele ficou mais triste ainda. Passar com esse povo todo, entrar com esse povo na terra prometida, o líder dele era só Moisés. O líder do povo era Moisés. Josué tinha que substituir Moisés. Meu irmão, eu falo, substituir Igão, moleza, chupeta. Substituir Moisés? Oh. Eu acho que Josué ficou... o cara ainda me manda levantar, é mole. Porra, cara, é moleza, mas substituir Moisés, ai Jesus. Êxodo capítulo 34, versículo 29, diz que Moisés resplandeceu o rosto porque ele andava com Deus. Esse que era Moisés, é só esse que ele tinha que substituir. Moisés, ele jogava a vara virava serpente, ele pegava a vara virava a vara de novo. Ele só tinha que substituir esse cara. Moisés foi aquele que mandou 10 pragas em cima do Egito, moleza. Substituir Moisés, moleza. Números capítulo 12, versículo 6, Deus fala assim, olha, quando tem profeta em Israel, eu falo com eles através de sonhos. Com Moisés eu falo cara a cara, face a face. É só esse que Josué tinha que substituir, meu irmão. É só esse que José tinha que substituir. Deuteronômio 34, 10, Deus falou, nunca mais se levantará profeta algum na terra como Moisés. Moisés foi o maior profeta do Antigo Testamento. Só esse cara. Mas quando chega no versículo 5, espera um pouquinho, por favor. Quando chega no versículo 5, tenho certeza, que Josué tomou o que Deus falou para ele, ó. Deus falou assim para ele, versículo 5, ninguém susterá diante de ti, ninguém. Aí ele libera a palavra, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Meu irmão, Josué falou o quê? Eu vi esse cara mandar 10 pragas. Eu vi esse cara orar e sair água de pedra. Eu vi esse cara orar, cair maná do céu, cair pão do céu. Esse cara orou, caiu carne do céu. Esse cara aí orou, olha, de dia, nuvem para proteger do sol, à noite, sabe, coluna de fogo para proteger da noite, do frio, de peste, sabe, olha, como é que é, como foi com ele, vai ser comigo, se eu orar, o mar vermelho vai se abrir. Sabe o que eu aprendo com essa palavra, meu irmão? Essa palavra é para a igreja, essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Moisés viveu o propósito de Deus, Josué decidiu viver o propósito de Deus. Quando eu e você estamos na posição de viver o propósito de Deus, o céu todo está à nossa disposição para que o milagre aconteça, para que a porta se abra, para que o mar, olha, não tem gigante, não tem governo, não tem diabo, não tem demônio, ninguém subsistirá diante de ti. Josué capítulo 6,
Ai é destruída. Josué capítulo 8, Josué capítulo 6, desculpa, Jericó é destruída. Josué capítulo 8, Ai é destruída. Josué capítulo 11, a Bíblia fala que Josué vence diversos reis. O céu inteiro à disposição. Se você, meu irmão, se você estiver no lugar que Deus quer, se você estiver vivendo o propósito de Deus, o céu inteiro vai estar à sua disposição, meu irmão. Durante 12 anos, eu preguei numa igreja 2, 3 vezes por semana, estudando a palavra, pregando. E isso é bobeira, tá? Mas naquela época, eu não aceitava repetir mensagem. 12 anos sem pregar, 1, 2, 3 vezes por semana, e não aceitar repetir mensagem, você tem que, meu irmão, mergulhar na palavra. Você tem que estudar, durante 12 anos. Estudando, pregando, estudando, pregando, estudando, pregando, estudando, pregando. Sabe o que aconteceu? Eu tinha uma vida equilibrada financeiramente. Eu tinha 4 fontes de rendas. Minha esposa tinha um bom emprego com tudo que era benefício. Plano de saúde, tudo quanto é benefício. Além de eu ter 4 fontes de renda, ela ganhava bem, ela tinha benefício. A gente tinha uma vida tranquila. Final de 2018, eu perco todas, eu quebro, perdi todas as minhas fontes de renda. Representante comercial, nas Sendas e no Macro. As Sendas parou de comprar, diminuiu, o Macro fechou. Crise financeira da dona Dilma. Quebrei a empresa, uma distribuidora que eu tinha. Fechou um comércio que eu tinha. A empresa de multimarketing que eu fazia, multinível que eu fazia parte, também foi de mal a pior. Um sócio meu foi preso, injustamente. Perdi todas as minhas fontes de renda. Minha esposa perdeu o emprego. E eu com um filho pequeno. Meu filho nasceu em janeiro de 2018. Dezembro de 2018 eu perdi tudo. Quantas noites? Quantas madrugadas eu pensava, aquele pastor chutou. Cara, profeta profissional, né? Cara, profeta profissional, misericórdia, Senhor Jesus. Mas eu pensei nisso. Falei, esse cara chutou, essa seta que está atrás de você, vou te usar, vou te levar. Falei assim, ele chutou, eu pensei, muitas, não foi uma vez só não, muitas madrugadas, meu irmão. Só que madrugada tem um problema. Você fala, Deus responde. E eu falava, esse cara chutou, esse profeta chutou, esse pastor chutou. E o Espírito Santo bradava, ele chutou, tá legal. E quem curou? Não tinha carro mais. Meu sogro me emprestou um carro para eu fazer Uber. Eu trabalhando de Uber para sustentar a família com carro emprestado. E eu parava no posto para abastecer, chorando. Para isso que o Senhor me chamou? Foi para isso que o Senhor me chamou? Quantas vezes chorando? Trabalhar com o carro dos outros, emprestado? Foi para isso que o Senhor me chamou? Para isso que eu dediquei minha vida na palavra? Para isso? E isso que é? Eu vou andar pregando com o carro dos outros? Isso aí, minha vida vai ser essa. Entrei aqui na Ilan.
Entrei aqui na Ilan, setembro de 2020. Ministério destruído, vida financeira destruída, né? Meu primeiro dízimo aqui na Ilan, R$167. Meu primeiro dízimo aqui na Ilan. Mas eu não parei. Eu não desisti. Eu não abandonei a igreja. Eu não me desviei. Chorando, sofrendo. Mas eu estava ali. Eu estava ali. 22. Eu participei do primeiro retiro espiritual daí, primeiro retiro de pastores. Não era nem pastor ainda, na Ilan fui chamado para participar do retiro. Na noite profética, o pastor Filipe, que é o nosso pastor presidente, ele orou por mim. Orou. Quando acabou de orar, ele falou assim para mim: eu pedi para Deus me revelar muita coisa sobre a sua vida e Deus não me revelou, só me revelou uma coisa. Eu queria que Deus me revelasse muita coisa sobre a sua vida. Pastor Filipe falando para mim, 2022. Mas ele só me revelou uma coisa. Deus manda te dizer que Ele vai restaurar a sua vida financeira. Mas não jogue mais dinheiro fora como você fez no passado. No mesmo ano, 2022, eu voltei para minha área comercial. Comecei a trabalhar novamente. Comecei, a atender clientes. Me colocaram no Açaí, que é a maior rede de mercado do Rio de Janeiro hoje. Do Açaí vieram outras empresas. Hoje eu represento 4 empresas do Brasil aqui no Rio de Janeiro. No Açaí, no Dom Atacadista e no Atacadão. Eu ganho alguns, para não dizer muitos salários mínimos hoje. Porque Deus mudou a minha vida e a minha sorte. Porque eu não deixei de viver o propósito. Deus mudou, transformou a minha vida. Transformou a minha vida financeira. Restaurou o meu ministério. Em 2023, numa conferência como essa, eu fui consagrado a pastor aqui na Ilan. E a palavra que o pastor Filipe liberou sobre a minha vida, que é a autoridade espiritual sobre a minha vida, sobre a nossa vida, ele liberou quando ele me consagrou a pastor. Tu serás um profeta de revelações. É essa palavra que eu recebi da autoridade. Profeta de revelações. E eu estou aqui hoje como um profeta de Deus, para profetizar sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua família, sobre a sua casa. Deus vai transformar. Deus vai trazer milagre. Deus vai restaurar a saúde. Deus vai restaurar a sua honra. Deus vai restaurar a sua casa, o seu casamento. Deus vai restaurar a sua vida financeira. Deus vai te abençoar. Olá, Ilan, estamos de volta com o nosso On The Rock Space. E agora eu estou recebendo esse pastor que é um amigo que eu amo, o pastor Brito da Ilan Bangu. Gente, Ilan Bangu, para quem não conhece ainda a nossa igreja, é uma igreja que funcionou 3 anos, né, pastor? Dentro do cinema, olha que coisa incrível. E é o nosso último templo inaugurado agora, graças a Deus. A Ilan Bangu tem uma casa, o Senhor é bom. Pastor, que alegria te receber aqui. Amém. Que bom estar com você. Eu quero primeiro te perguntar qual a importância que o Senhor enxerga nesses ajuntamentos, quando a gente se reúne, todos os campos, para estarmos juntos, recebendo a palavra, adorando junto. Qual a importância disso que você vê para nós como igreja, para você como pastor? Como igreja, é essencial, né, a unidade. A unidade é algo assim espetacular. A primeira unidade que Deus formou foi a família lá no Éden, né? Mas como igreja, viver esses momentos é algo sublime, porque não é somente estar junto, é uma amplitude de visões. É o que foi falado, né, agora na ministração do pastor Joel. Nós temos que olhar de forma a buscar aquilo que Deus tem para nós. E muitas vezes nós fazemos perguntas a respeito do que Deus tem para nós, mas não sabemos nos portar diante das respostas dele. Uau. Então, quando a gente recebe uma visão, não é somente uma visão, mas também características
que vem agregada a essa visão, para que a gente possa caminhar de acordo. Isso Coisa é excepcional linda. para a igreja. Coisa linda. Era só uma pergunta, o pastor pregou. Se você aceitou Jesus, bota aqui, ó. Eu aceito, porque depois de uma palavra dessa, pastor, e uma coisa que eu quero pedir é que você deixe uma mensagem para quem está assistindo a gente, para o pessoal que nos acompanha no campus online, deixe uma mensagem para essas pessoas que não podem ainda viver o que a gente tem vivido como igreja de nossos prédios, mas que tem sido abençoado através da internet. Nós somos uma igreja que funcionamos fora de 4 paredes. Ninguém foi feito para andar, caminhar sozinho. Nós esperamos você aqui, porque nós desejamos caminhar com você. Nós desejamos, como igreja, caminhar com a sua casa, com a sua família, com os teus, porque amamos Deus e também amamos você. Isso é ser igreja. Obrigado, pastor, obrigado por esse tempo, obrigado por estar aqui. A gente ama você, celebra a sua vida. Amém. Daqui a pouco a gente volta com mais mensagem, mais coisa boa para você. Até já. Fala aí, Ilan. Chegamos então ao final da nossa conferência On The Rock. Eu vou falar para vocês o que nós vivemos aqui, de fato, vai gerar frutos para a eternidade. Fomos grandemente ministrados pelo Senhor durante tudo aquilo que a gente pôde receber aqui nessa conferência. E agora aqui do meu lado, nada mais, nada menos que pastor Igão, nosso líder On The Rock Global. Pastor, que privilégio te receber aqui. Esse sofá onde hoje passaram grandes nomes, pastores que nos abençoam tanto. E eu quero já de cara pedir para, se você pudesse resumir essa palavra poderosa que você ministrou sobre nós agora e que tem aí o propósito como ponto principal. Para quem nos acompanha aí online, pastor, resume para a gente aí o que você ministrou para nós nessa conferência hoje. O que eu ministrei aqui hoje foi o que eu vivi na Irlanda desde que cheguei aqui. Eu cheguei aqui com meu ministério, para mim, estava acabado, destruído. Minha vida é muito difícil. E aqui na Irlanda, quando eu cheguei, eu vi que a proposta da Irlanda é fazer você viver 100% do seu chamado. E quando eu cheguei em 2020, as pessoas que estavam lá me receberam e me avançaram, me esticaram para que eu pudesse viver hoje o que eu estou vivendo, o que a gente viveu. Então foi isso que eu quis pegar, sobre viver o propósito, sobre como viver o propósito. Aqui eu estou aqui hoje para que eu possa fazer os que estão chegando agora também, ajudar a impulsionar, a esticar para que quem está chegando agora viva esse propósito também, como fizeram comigo quando eu cheguei aqui. Coisa linda. E você, pastor, você tinha noção de que a gente teria uma conferência tão grande como nós tivemos esse ano, assim, pensando na que tivemos ano passado, pensando para que nós, comparando com o que a gente viveu esse ano, na sua cabeça você já imaginava que a gente fosse ter tantos homens aqui na igreja como hoje? Eu confesso que eu estava preocupado. Chegou no dia e eu estava preocupado, e hoje foi demais. Coisa linda. Eu fiquei andando aqui no fundo da igreja, aqui de um lado para o outro, sabe, vendo aquele povo todo quase não acreditando que a igreja, que a arena estava cheia de homens, só homens, uma conferência de homens, não esperava. Deixa eu te perguntar, o que a gente pode esperar então para On The Rock 26, ano que vem? O que a gente pode esperar aí para esse dia? Olha, o que a gente pode esperar para o On The Rock 2026, meu irmão? Eu, para falar a verdade, eu ainda nem parei para imaginar. Mas muita como expectativa a gente já tem, né? Mas assim, nós começamos a fazer, a organizar essa conferência em janeiro agora, E assim, a gente viu que a gente tem que começar um pouquinho antes. Então, acabou a conferência 2025, foi incrível, mas assim, passou. Agora a gente começa a projetar a de 2026. Essa é a terceira, pastor? Ou então, quarta? A primeira a gente fez no Recreio, foi mais ao global, porque não tinha o Ministério Global. Então a gente fez uma conferência do On The Rock Recreio. Esse ano passado? Ano passado foi gente, a primeira. Olha só, então vamos pensar que esse ano nós vivemos o segundo ano de conferência oficial. Gente, porque a gente viveu hoje, nós vivemos uma conferência incrível, só quem esteve aqui
pôde ter noção do que a gente está falando, de fato, para o segundo ano. Então, gente, ano que vem, a gente vai ter que fechar um estádio, HSBC Arena, a gente vai para o Ribalta. Eu tenho certeza que Deus vai nos surpreender com coisas incríveis. Pastor, muito obrigado pela excelência, muito obrigado por essa conferência incrível. E a gente se encontra ano que vem aqui na conferência On The Rock. Até lá. Tchau, tamo junto. Fala, Ilan, agora vocês precisam me respeitar, que eu tô do lado de um cara aqui que marcou a minha adolescência, o cara que a gente ouviu pra caramba, já fui a alguns shows desse cara pelo Rio de Janeiro afora, eu tô tendo a honra de estar aqui do meu lado no sofá do On The Rock. Rogério Sarralheiro, que coisa legal, mano, te receber aqui na nossa igreja. Seja muito bem-vindo, Ilan. Obrigado. Esse lugar é a sua casa também. Sinta-se parte da nossa família. E, cara, foi uma conferência incrível. Nós tivemos a oportunidade de desfrutar do que esse cara carrega. O cara veio com banda, tocou aqui pra gente. A conferência toda ao vivo, foi incrível. Eu quero te perguntar, cara. Banda carioca. Foi? Banda carioca. Uma galera. Banda chiando. Aqui é carioca direto. Da quebrada. Como é que foi estar aqui com a gente hoje? Qual foi a tua experiência? Grande prazer, cara. Incrível. E assim, é engraçado, né, cara? Quando tá todo mundo na mesma sintonia, meu Deus do céu, né? O céu tava baixinho mesmo. Pô, foi uma bênção. Muito bom, muito bom. Ó, eu quero te fazer uma pergunta muito importante que eu fiz para todo mundo que sentou nesse sofá hoje. Sim. Qual é o maior desafio do homem que decide seguir a Jesus numa sociedade tão maluca e tão cheia de problemas como a gente tem vivido hoje em dia? Se manter firme, cara. Manter o propósito, né? O que foi pregado hoje, né? Você tem um propósito, mas assim, as dificuldades vêm, né, cara? E é justamente o que foi pregado, né? Tudo vem na contramão, né? A vida nossa, às vezes, ela milita contra, né? Mas ficar firme, apesar de tudo, às vezes você está vendo tudo, parece que está dando errado, mas você continua ali firme porque você tem uma promessa, você tem uma palavra, você tem um propósito, está caminhando debaixo daquilo, então tem que seguir. Coisa linda, exatamente. Bom, eu quero uma outra pergunta que eu fiz para o pastor Júlio, que foi o nosso outro convidado musical que esteve aqui no seu sofá. Qual é a música mais marcante da sua carreira? E vai ter que escolher uma. Todo mundo fala assim, mas como é que eu vou escolher uma? Não, vamos escolher uma. E qual é a música que não sai da sua playlist? Aquela música que você escuta aí o tempo inteiro, não importa o ano, mas é aquela música que você sempre vai ouvir e sempre está apaixonado. Vamos lá. Eu creio que uma das músicas que mais marcou foi o Último Dia, né, cara? O Último Dia é uma música muito forte. Forte, né? Uma letra... Muito forte. Eu lembro que eu li aquele livro do Rick Joyner, né? Uma Vida com Propósitos. E, cara, ele me moveu muito para escrever algo, sobre algo que fosse mais evangelístico, mais para o povo de fora também, falar com esse povo. E aí, cara, eu fiz a base, construí a base, mostrei pro Lu. A gente estava em vias de gravar o disco com Apocalipse. E aí, cara, ele falou, bora trabalhar em cima. E aí eu criei o refrão e depois a gente foi criando as nossas partes, tal, a gente foi construindo tudo. E essa aí, ela é sempre marcante porque ela fala um pouco dessa coisa. Quantos anos tem essa música? Cara, eu acho que foi 2005. Pô, cara, então, e uma letra extremamente atual, 20 mano. anos atrás. Né? Uma letra que não envelhece porque é uma mensagem atemporal, assim. Eu ouso dizer, cara, que o mundo, estando mais corrompido, eu creio que a letra ela se torna cada vez mais atual. Mais real. Justamente isso, porque o que acontece? As pessoas estão cada vez mais correndo atrás da riqueza, correndo atrás do dinheiro, do poder e tal. E, cara, é uma tendência, né? A tendência é o mundo cada vez mais se corromper. E aí, cara, querendo ou não, a música acaba se tornando mais real, mais viva e a mensagem acaba se tornando mais atual. Né? Incrível. E qual é a música que não sai da tua playlist? Cara, tem um monte. Eu sou músico, né, cara? Então, eu tenho muitas playlists. Mas eu vou falar uma que eu gosto de cantar. E assim, vira e mexe, ouço ela pra cantar. Um worship até. Que é Até que o Senhor Venha. Cara, linda. Mano, Até que o Senhor venha. E eu quero muito fazer uma versão. Uma versão, né? Faça. Tal, disso daí, eu estou tentando ver com os autores essa possibilidade. Mas, cara, eu acho maravilhoso, assim. É uma mensagem que eu prego para mim, né? Eu quero permanecer firme
até que o Senhor venha. E esse é o desafio nosso, né, dos homens. A gente permanecer firme, continuar firmado até que o Senhor venha. Cara, eu ia pedir para ele deixar uma palavra específica, mas ele finalizou lindamente dizendo que o maior desafio para mim, para você, homem de Deus, é permanecer firme até que o Senhor venha. E eu vou finalizar o sofá replicando essa frase. Amém. Não importa onde você esteja, não importa a situação que você viva, não importa como está o seu coração, permaneça firme até que ele venha. Até que ele venha. Tamo junto, obrigado. Nós, que meu honra irmão. te receber aqui. Honra Valeu. minha. Prazer meu. Nós. Vamos à nossa conferência. Que coisa incrível nós vivemos aqui. Como foi bom tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós recebemos. E eu quero agradecer primeiro ao Senhor por Ele ter nos proporcionado esse tempo incrível aqui e dizer que viver tudo que vivemos com cada um dos homens representando os seus campos aqui na nossa igreja foi sobrenatural. E o que eu tenho para dizer para você é que se você não pôde estar aqui com a gente, fique tranquilo, porque ano que vem tem mais conferência e fiquem atentos a tudo que vai ser divulgado nos campos para que vocês possam participar presencialmente no On The Rock, nos campos da Elan. E se você nos assiste somente online, continua ligado aqui, porque vai ter muito mais conteúdo maravilhoso sendo preparado por essa equipe para vocês. Foi incrível cobrir esse evento e a gente se encontra nas outras conferências no On The Rock ano que vem. Deus abençoe você, tamo junto. Valeu!